Tem se tornado um mantra nos últimos anos, quiçá nas últimas décadas, a ideia da demanda por educação, educação e educação. Isso é um velho conhecido. A questão é que comumente costumamos tomar por base países muito bem-sucedidos que investiram em educação, mas por vezes esquecemos daqueles países em que a educação é algo significativamente presente na vida dos indivíduos e dos cidadãos em geral, enfim, mas esses países não se desenvolveram de forma tão expressiva. Devem existir uma série de variáveis que explicam o sucesso dos países, com base, obviamente, na questão da educação, mas a gente teria que entender esses desafios não só em termos de implementação de políticas públicas, mas também do ponto de vista cultural e de como as sociedades conseguem receber e desenvolver tais habilidades. Sim. Lúcia, a gente consegue começar a nossa conversa entendendo o desafio da educação, não apenas do ponto de vista da implementação de uma política, mas como algo mais amplo? Sim, a educação sempre foi um desafio e ela sempre esteve em busca de inovação. É tão interessante, eu fiz uma revisão dos manifestos de educação, que são documentos que, na realidade, mostram o pensamento de um grupo mais progressista de educadores falando sobre educação. E quando a gente mostra essas frases, o que a educação se propõe, o primeiro manifesto foi em 1932, o segundo em 1959 e o terceiro em 2013. E o texto é muito parecido. E é interessante isso porque a educação sempre esteve aquém da expectativa da sociedade. Porque o que ela é? Ela é a transmissão ou é a constituição da nova geração, né? É a inclusão de uma nova geração a uma sociedade que está pré-determinada, que está construída, que está dada. Então, sempre teve essa defasagem, dizendo assim, olha, a sociedade mudou e a educação, a mudança na educação é um pouco mais lenta e as pessoas, então, reclamam e pedem que essa progressão e esse avanço da educação seja mais rápido. Então, isso é um dado histórico. Agora, o que você falou, que talvez não haja uma correlação muito direta entre o nível educacional e o nível de desenvolvimento dos países, isso foi verdade até a Revolução Industrial, onde a hora que a gente entra na sociedade de conhecimento, essa correlação é direta, é quase 1 para 1, né? Porque enquanto habilidades manuais poderiam ganhar, você tendo isso, poderia ganhar uma posição na sociedade ou na economia, hoje em dia tem habilidades do século XXI que você precisa ter para viver em sociedade. Então, ser analfabeto hoje em dia não é mais uma opção. Você não consegue mais ganhar vida porque a nossa sociedade é uma sociedade com base em conhecimento e agora, mais recentemente, uma sociedade baseada na cultura de inovação, na cultura de renovação constante de conceitos, de plataformas, de ferramentas de trabalho. Então, mais do que nunca, a educação deixou de ser algo que acontecia numa idade certa da vida e você tinha educação para o resto da sua vida, para um ato que você vai ter que se engajar durante toda a sua vida. Você vai ter que estar constantemente aprendendo e se engajando em novas habilidades, em novas competências. Isso vai obrigar que você esteja num processo educacional durante toda a sua vida, né? Quando nós dizemos que é necessário, quando a gente fala o você, né, quer dizer, a gente se dirigindo ao indivíduo, ao cidadão, como que eu convenço o cidadão disso? Porque, claro, uma coisa é a nossa capacidade de diagnosticar e de perceber, né, sobretudo estudando, pesquisando, se aprofundando, demonstrando isso empiricamente, fortemente cientificamente, mas como eu consigo convencer o cidadão de que efetivamente isso é absolutamente essencial? Eu digo isso porque alguns cidadãos, por vezes, desistem de estudar, desistem das etapas básicas da educação formal. Como é que eu dialogo com a sociedade no sentido da construção desse desafio que você coloca como valor? Olha, essa motivação tem elementos intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos, você tem que tornar a educação um processo relevante para o indivíduo. Então, quanto mais próxima de solucionar problemas reais e dele se sentir protagonista da sua vida,
mais possibilidade, mais chance a gente tem que os jovens se engajem no seu processo de educação. Então, essa relevância intrínseca da educação é muito importante para a gente manter as crianças e jovens motivados e a querer aprender sempre mais. E depois tem a questão do mercado de trabalho também, né? Que, claro, os jovens com mais educação têm uma correlação já estabelecida entre o seu nível de escolaridade e a sua renda depois. É interessante porque tem que ser, são motivações complementares, né? O jovem tem que querer estar na escola porque ele acha relevante e porque ele acha que é o momento da vida dele para adquirir competências, e tem que ter uma pressão da sociedade também dizendo, olha, nós vamos valorizar e nós vamos pagar melhor aqueles indivíduos que tiverem uma educação melhor. Então, é o conjunto dessas duas motivações, a intrínseca e a externa, a extrínseca, que fazem com que uma sociedade realmente tenha esse compromisso para a educação. Outra coisa que tem sido lenta na sociedade brasileira é a construção da educação como um valor, né? Durante muito tempo, o trabalho era um valor, então tinham escolas do menor trabalhador, eram coisas que hoje a gente acha absurdas, mas havia uma ênfase muito grande na ética do trabalho como a coisa mais importante que um indivíduo poderia fazer, né? E a gente, aos poucos, isso tem sido lento na sociedade brasileira, em algumas sociedades isso foi mais rápido, esse valor da educação por si, né? O valor do ser humano que investe na sua educação, no seu desenvolvimento, no seu avanço. Eu acho que a gente tem melhorado muito, a educação está se tornando a pauta. Hoje pela manhã o ministro falou, olha, bem ou mal, a educação virou manchete, isso é bom para o nosso país, e eu não concordo com algumas das razões, mas é verdade, né? Uma sociedade que discute educação, discute qual é a melhor forma da educação, é uma sociedade... Agora, no sentido de ser um valor, não necessariamente nós estamos falando, por exemplo, apenas de ensino. Agora, no sentido de ser um valor, não necessariamente nós estamos falando, por exemplo, apenas de ensino, né? Estamos pensando em algo mais amplo. Em que medida isso se faz presente na vida das pessoas? Quer dizer, a gente estaria falando também dos meios de comunicação, a gente estaria falando das pautas e das conversas e das atitudes e dos gestos, até mesmo de cidadania das pessoas. Como é que a gente converte essa ideia da educação, por vezes entendida pelas pessoas quase que como uma política de ensino, em algo mais amplo? Quer dizer, esse desafio também é algo com o qual nós devemos nos preocupar, não? Mas eu acho que é super importante, porque eu acho que a educação acontece em vários espaços, em várias instâncias e não só na escola. Mas um país que está tão aquém da qualidade de educação como o Brasil ainda tem uma tarefa de casa para fazer, que é melhorar a escolaridade básica dos seus cidadãos. Porque ali vão ser construídos competências, conhecimentos, atitudes que serão importantes depois para esse cidadão poder buscar ele mesmo novas oportunidades educativas. É muito interessante a gente pensar que quando a gente pensa, por exemplo, como formar cidadãos inovadores, né? Nessa nova cultura de inovação, onde a inovação é muito valorizada, teve um estudo recente da OCDE que mostrou que para você formar uma geração inovadora, essa geração tem que ter pelo menos 3 atributos. Primeiro, conhecimento específico, competências básicas mesmo, saber matemática, saber física, saber escrever, saber múltiplas linguagens. Depois tem que ter uma geração com posicionamento crítico, um questionamento crítico, que diga, bom, isso sempre foi assim, mas talvez possa ser diferente, né? E depois com atitudes como, e as chamadas capacidades não cognitivas, ou competências não cognitivas, que são aquelas de atitude, de perseverança, de autoconfiança, de protagonismo, de saber que eu sou capaz de mudar a realidade que está aí. Então, esses 3 elementos são importantes para formar uma geração inovadora. Conhecimento específico, a questão das competências socioemocionais e do pensamento crítico, do questionamento. O Brasil ainda não conseguiu resolver a primeira dela, né? Se a gente imaginar que 11% dos alunos que terminam o Fundamental 2 sabem o conhecimento matemático que eles deveriam saber, só 11% sabem o que eles deveriam saber no último ano do Fundamental 2, a gente não está dando o elemento mínimo, o fator mínimo para que a gente crie
uma geração inovadora e que possa se inserir nessa sociedade de conhecimento e inovação que hoje predomina em todo o mundo. Tomar esses três aspectos colocados por ti e vou adicionar uma questão anterior. Você observou associada à ideia de que o indivíduo, esse aluno, esse cidadão que está sendo formado, precisa aprender a resolver pequenos problemas. Isso, de uma certa maneira, desafia a própria maneira como nós educamos dentro das escolas. Sem dúvida. Como é que eu resolvo esse problema? Quer dizer, a partir do que eu começo a resolver também um problema associado a um sentimento ou uma associação de que, em muitos casos, a escola parece ainda estar no século XX, na melhor das hipóteses, quiçá no XIX ou para trás. Como nós resolvemos esse primeiro ponto? Essa é a questão que nós todos que trabalhamos na educação temos nos perguntado, e é interessante porque a tecnologia tem criado algumas disrupções na maneira de ensinar e aprender que estão gerando questionamentos importantes sobre o modelo de escola, né? O fato de hoje o aluno poder acessar conhecimento, acessar informações em qualquer momento, em qualquer lugar, ele não depender mais da transmissão do conhecimento do professor, fez com que desequilibrasse essa equação de poder, eu conheço, eu sei e você não sabe, e muitos professores estão sabendo lidar bem com isso, transformando o seu papel de só transmissor de conhecimento, mas um mediador e um curador de informações e conhecimentos para aqueles jovens que estão ali. E as tecnologias estão permitindo algo que é muito interessante, que é a personalização da experiência de aprendizagem, né? Antigamente, um professor chegava numa sala de 40 alunos, ele dava a mesma aula e esperava que todos os alunos aprendessem da mesma maneira, né? Hoje, com os estudos da neurociência, a gente sabe que cada um tem uma maneira de processar a informação diferente, um ritmo diferente, uma velocidade diferente, e a tecnologia permite que o mesmo professor ofereça para uma turma de 40 alunos atividades personalizadas de ensino que dizem respeito ou que estimulam mais esse aluno a aprender. Então, a tecnologia ela não é a salvadora da educação. Muita gente pensa, mas então você acredita que a tecnologia vai salvar a educação, vai conseguir inovar a educação? Obviamente não. Mas quando pensado em 4 dimensões importantes, a tecnologia tem um poder de transformar a forma de ensinar e aprender. A primeira é a visão. Para que eu vou usar essa tecnologia? Qual é a minha intencionalidade, né? Muita gente acredita que a tecnologia é um bem em si mesmo, que ela tem valor em si mesmo. Não, tem que ter uma intencionalidade humana, assim, eu vou usar essa ferramenta porque eu acredito que ela é mais adequada para ensinar esse meu aluno que tem essas necessidades, né? Então, essa visão do uso da tecnologia é importantíssima. O segundo é a competência de usar. O professor tem que se sentir confortável e achar que aquela tecnologia realmente ajuda ele na tarefa de ensinar melhor. A tecnologia não pode ser nem superior ao professor, mas também ela não pode ser um fardo para o professor, uma coisa difícil para o professor, mais uma barreira para o professor. Ela tem que ser uma aliada para a tarefa de ensinar. A terceira dimensão, que é muito importante, é a qualidade do conteúdo digital que você oferece para o seu aluno. Porque dizer que o aluno vai aprender pesquisando no Google é muito pobre, é você, de novo, colocar a educação numa coisa muito instrumental, muito pobre, que provavelmente não vai gerar nenhuma diferença. E a quarta dimensão é a infraestrutura. Você precisa ter conectividade, porque hoje é importantíssimo, qualquer tecnologia requer muita conectividade, mas também o tipo de equipamento certo para você não ser só consumidor das coisas da internet, mas ser produtor e autor de materiais que você pode colocar na internet. E aí vem uma questão muito interessante, o último estudo do TIC Educação, feito pelo CETIC, que é um centro que pesquisa tecnologias de informação, mostrou que quase 90% de todos os jovens brasileiros só acessam a internet por meio do celular. Isso é muito interessante, quer dizer, então está democratizando o acesso? Está. Mas, por outro lado, quando se separava entre escolas públicas e escolas particulares,
os alunos de escola particular tinham outras plataformas de acesso. Tinham notebook, tinha desktop, tinham outras maneiras de acessar a internet e de produzir conhecimento para fazer upload na internet. E os de escola pública, a única maneira que eles tinham de acessar a internet era o celular. Então se reduz muito o que você consegue fazer com tecnologia na internet se você tem uma plataforma que é limitada, que é a plataforma do celular. Agora, nesse sentido, eu não vou nem entrar no mérito do acesso em casa, para que não fique uma sensação de que, obviamente, existe uma desigualdade econômica muito expressiva. Eu vou olhar só para a escola. Em escolas públicas, por vezes ainda não fica a sensação de que esse acesso à tecnologia é algo muito reservado e às vezes quase guardado como um segredo. A gente sabe que por vezes questões de segurança têm um impacto relacionado a isso, mas as salas de computador são trancadas com grade, com cadeado, por vezes ficam quase que isoladas para responder a protocolos de secretarias que querem saber se a sala está lá e o aluno não acessa. Quer dizer, a gente não precisa vencer também um pouco essa barreira, né, de dar oportunidade de as pessoas encontrarem esses instrumentos nas suas vidas e, consequentemente, utilizá-los da maneira como desejamos, não? Sem dúvida, esse é um ponto importantíssimo. É interessante porque os laboratórios de informática foram criados numa política chamada Proinfo, criada em 1997 no Brasil. Então, há 20 anos, ela era extremamente de vanguarda, era uma política muito interessante. Aliás, é interessante porque quando começou a ser discutido o uso de computadores para a educação e o que a tecnologia podia fazer pela educação, na década de 70, o Brasil foi um dos países de vanguarda nessa discussão. Vários professores de universidades fizeram doutorado no MIT com Papert, que era a pessoa que começou a trabalhar com computadores e educação, trouxeram esses conceitos para o Brasil. E durante muito tempo o Brasil teve políticas muito interessantes de uso de computadores na educação, de tecnologia em geral. Só que a última política feita, elaborada como uma política pública de tecnologia na educação é de 1997 e previa a criação dos laboratórios de informática, que na época era um conceito de vanguarda, e que era o que dava para fazer com os recursos que a gente tinha naquela época. O computador, a tecnologia era muito cara, então foi a maneira que se conseguiu de colocar em todas as escolas brasileiras, pelo menos, a presença do computador. Só que essa política não foi revista desde então, ela teve uma revisão em 2007, mas aí só foram ações episódicas de distribuição de tablet para professor ou de um laptop para um aluno em 500 cidades brasileiras. Não houve uma continuação e uma revisão dessa política. Então, hoje é verdade, o que está acontecendo nas escolas brasileiras é os computadores trancados num laboratório de informática. O professor, se quiser usar o computador, tem que pegar a turma toda, deslocar, ter alguém que abra a chave do laboratório de informática. Assina lá um livro. Assina o livro, tem que ligar os computadores. Até aí o professor já perdeu meia hora da aula dele, aí ele tem mais 30 minutos para fazer qualquer coisinha no computador e sai. Então, o que a gente tem defendido muito é que o Brasil faça uma revisão dessa política, aprenda com tudo que a gente já construiu, né? Eu sou muito contra essa ideia, joga tudo fora e cria uma nova política. Então, aprenda o que deu certo, o que não deu certo nas políticas anteriores, mas lance uma nova política de tecnologia na educação dentro dessa nova agenda que tem sido discutida hoje aqui, de uma agenda digital para o Brasil. Vamos pensar nesse desafio do uso da tecnologia na educação com base exatamente nesse não jogar fora o que foi feito, quer dizer, tentar se aproveitar algo, e naturalmente observar o que está sendo feito, que muito provavelmente em alguns lugares existem boas iniciativas a serem disseminadas. É mais simples inovar em termos de educação com o uso da tecnologia do que se possa imaginar? Onde eu quero chegar com isso? É muito caro, é impossível, o professor é isso. Pequenos exemplos podem ser dados para nos mostrar, Lúcia, que isso é mais simples do que a gente imagina? Sim, e você tem toda a razão, sabe? Muitos secretários de educação com quem eu converso, mas eu não tenho dinheiro para fazer um grande investimento em tecnologia.
Para fazer com que a tecnologia tenha um impacto positivo na aprendizagem, tem várias estratégias que podem ser usadas, inclusive utilizando a infraestrutura que está aí, com a limitação de internet, com a limitação de número de computadores. O que é preciso é a gente pensar na incorporação pedagógica dessas tecnologias. E aí nós estamos num momento muito interessante no Brasil, com a revisão da Base Nacional Curricular Comum, que já prevê, né, inclusive o Plano Nacional de Educação diz o seguinte, que se o Brasil não adotar novas tecnologias e abordagens inovadoras de aprendizagem, nós não vamos conseguir atingir as metas previstas no Plano Nacional de Educação. Então a gente precisa, é uma necessidade, tem uma urgência, um senso de urgência, porque a gente vai, da maneira, com as melhorias incrementais que a educação tem tido nos últimos anos, a gente não vai conseguir atingir as metas previstas no Plano Nacional de Educação. Então, há muito a ser feito, mas tem vários países que têm exemplos muito interessantes disso. Um foi a Austrália, que quando ela fez a revolução educacional dela, que fez uma revisão do currículo, criou o Currículo Nacional Comum, ela colocou dentro dessa política o que eles chamaram da Revolução Digital. Então, na revisão de todo o plano de educação, eles já colocaram tecnologia como um meio importante. É interessante porque no currículo australiano, no começo, tecnologia era um tema transversal. Em todas as matérias, em todas as disciplinas, você tem que tocar. E depois da primeira revisão do currículo australiano, além de tema transversal, tecnologia, design e tecnologia se tornaram uma disciplina específica, trabalhada desde o primeiro ano da escola até o último ano da escola. Então, noções como entender a lógica de algoritmos, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, não sei se você sabe, mas a Angela Merkel agora criou na Alemanha uma lei que qualquer grande plataforma de tecnologia, de mídia social que vá operar na Alemanha tem que abrir o seu algoritmo. E ela diz isso porque assim, nós precisamos entender qual é a lógica que está por trás dos algoritmos para entender para onde eu estou sendo direcionado quando eu uso um Facebook, um Twitter. Eu preciso entender como é que vêm essas recomendações, como é que com que pessoas eles me linkam e qual é a lógica que eles estão usando para fazer isso. Porque isso, a Angela Merkel está fazendo um ato político, mas são muitos pesquisadores mostrando que hoje a gente é sugestionado pela tecnologia, às vezes sem perceber isso, e sem perceber que é uma lógica que está sendo usada, que é a lógica de algoritmos, que a gente não aprendeu isso na escola, essa lógica, que é uma nova linguagem que a gente deveria ensinar desde o primeiro ano até o último ano, claro, com níveis de complexidade diferentes, mas você pensar qual é a lógica de algoritmo que está por trás das tecnologias que você usa no dia a dia. O curioso é que existe uma crítica em relação a isso em termos históricos mais longevos, né? Porque a tecnologia é mais recente, redes sociais, internet, relacionada à questão do próprio papel da mídia e dos meios de comunicação, né? Quer dizer, quem escolhe as pautas, como elas são organizadas, que interesses estão por trás disso, que são questões, obviamente, que a sociedade deveria ter a maturidade para debater. Nesse sentido, Lúcia, em que medida que eu consigo, diante dessa leitura de mundo, dialogar com professores, com diretores de escola, né? Posso até chegar, obviamente, aos pais desses jovens. Os jovens em si talvez sejam mais claramente, tenham maior clareza a respeito desse tipo de demanda, desse tipo de necessidade, até porque é uma linguagem muito própria dessa geração. Mas como é que eu levo isso para professores e diretores de escolas, por exemplo, ou mesmo para os pais cobrarem isso da educação? Isso não está um pouco distante da realidade? Quer dizer, a gente não viveria numa sociedade em que os pais ainda estão, em termos de políticas públicas, achando bom que os filhos estejam na escola e ponto? Olha, eu acho que não, e é interessante porque mesmo pais e professores, a pesquisa TIC agora mostrou, quase 100% dos professores entrevistados são usuários de tecnologia. Os pais também usam, e eles também não receberam essa educação para a tecnologia, tanto quanto os jovens.
Então, esse não entendimento dos algoritmos e da lógica das tecnologias, na realidade, perpassa todas as gerações. Não é uma coisa geracional, dizer assim, os jovens entendem. A maioria dos jovens, ele usa a tecnologia como usuário e não se pergunta e não entende a lógica. Um pequeno número se interessa para entender como é que aquela tecnologia funciona, mas a maioria não. Então, eu acho que é uma questão de sociedade e você tem toda a razão. Era o mesmo questionamento que a gente fazia da educação para a mídia, hoje se faz para a tecnologia, com uma diferença. Com as mídias, como havia uma concentração muito grande dos grupos que dirigiam as mídias, pelo menos as mídias comerciais, você sabia de onde estava vindo, você conseguia dizer quem era a pessoa e qual era a visão de mundo que ela estava tentando passar. Hoje, o problema da tecnologia, Paulo Freire já dizia que era uma ideologia sem face. Parece que é técnica, parece que não tem ninguém por trás do Facebook me direcionando, mas é um algoritmo que foi desenvolvido por alguém que tem uma lógica de mundo, né? Mas à medida que vai se distanciando de quem criou aquela tecnologia, parece que ela tem uma inteligência por si só. E não é verdade, ela tem uma lógica por si só que todos nós deveríamos entender para poder optar ou não por utilizá-la ou saber exatamente para onde ela está me guiando quando ela faz uma sugestão de um livro que eu tenho que ler, de uma pessoa que eu tenho que conhecer, de um lugar que eu tenho que viajar. Com base em todas essas novas linguagens, a gente tem visto a sociologia, por exemplo, a filosofia, tem se ocupado muito da tarefa de mostrar que as novas gerações, em ritmos cada vez mais acelerados, pensam de formas diferentes das demais gerações e que isso pode criar verdadeiros abismos entre gerações que inclusive dificultem ou que poderiam dificultar a própria relação entre pais e filhos e questões entre professores e alunos e questões dessa natureza, entre representantes e representados mais jovens, né, questões dessa natureza. Em que medida a escola pode responder a esses desafios via utilização das tecnologias? Uma série de questões, por exemplo, questões religiosas, questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas à montagem, figura, composição das famílias. Tem como incorporar a tecnologia para a disseminação desse tipo de conteúdo também nas escolas e respeitar essas novas gerações nas suas diversidades? Olha, a resposta seria sim e não. Sim, porque eu acho, e eu vou depois citar alguns exemplos de maneiras que o ser humano tem tratado algumas questões que são históricas, são da condição humana e que a gente hoje com a tecnologia tem mudado um pouquinho. Mas também não adianta a gente achar que a tecnologia vai resolver todo o mundo, que a gente vai revolucionar a civilização com a tecnologia. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Sheryl Turkle. Ela é uma professora do MIT, já uma pessoa com certa idade, e ela, há 20 anos atrás, publicou um livro dizendo que a tecnologia vai mudar a sociedade, os homens e mulheres nunca mais vão se relacionar da maneira com que se relacionava, e ela foi capa da revista Wired, nos Estados Unidos ela era a musa da tecnologia, ela é uma professora do MIT, e agora, 20 anos depois, ela publica um livro dizendo, o nome do livro é Reclaiming Conversation, que ela disse que ficou com medo da direção que a tecnologia estava levando os relacionamentos humanos e que ela está dando um passo para trás e dizendo o seguinte, acho que menos tecnologia e mais conversa olho a olho é muito mais importante para o desenvolvimento da pessoa do que o uso intensivo de tecnologia. Tem um argumento nas duas coisas que é, primeiro, você superestimar essa capacidade da tecnologia de resolver algumas coisas. Eu sempre gosto de pensar que a tecnologia é uma criação humana. Em qualquer momento eu tenho que pensar qual é a lógica que está dentro dela e que ela foi criada daquela forma por um ser humano. Portanto, ela pode ser desfeita ou não utilizada por outro ser humano que pense diferente, né? Então, eu não acredito que esse medo que as pessoas têm, mas o meu filho vai para a escola, eu acho que ele não tem que ter contato com a tecnologia. A verdade é que a tecnologia hoje é parte das nossas vidas cotidianas, né? Em qualquer momento você está usando a tecnologia. A escola ela tem que reproduzir a vida em sociedade, ela não pode nem criar uma redoma e dizer assim, não, aqui eu faço diferente do que é lá fora, e nem ela precisa mimetizar tudo que é feito na sociedade para dentro da escola, né? Então, essa capacidade crítica, de novo, de pensar
como é que a tecnologia me ajuda a fazer algo que eu queira fazer e se torna uma extensão das minhas habilidades e competências, é onde eu acho que a gente tem que caminhar. Agora, não achar que ela vai resolver todos os problemas de relacionamento humano. Eu não sei se eu li uma reportagem sobre pais que perderam os filhos e como eles têm usado a tecnologia nesse processo de luto. Eu falei, gente, nada a ver. Qual é a dor de um pai perder o filho? O que isso tem a ver com a discussão de tecnologia? Bom, enfim, esses pais criaram uma rede onde eles compartilham e uma mãe disse uma coisa muito interessante, falou, a dor não ficou menor, ainda foi a grande tragédia da minha vida, mas está me ajudando a lidar com o meu luto. Então, de novo, cada geração na civilização, eu acho que encontra as suas ferramentas para lidarem com os grandes dilemas humanos, que são muitos deles os mesmos, né? Não é que a condição humana fica diferente porque a gente está com a tecnologia, mas eu acho que cada geração vai aprendendo e desenvolvendo ferramentas para lidar com esses dilemas e desafios da condição humana em cada geração. Quando a gente fala em tecnologia, desenvolvimento de ferramentas, a gente costuma falar muito numa interação e numa aproximação, sobretudo no que diz respeito à utilização de tais tecnologias e ferramentas em políticas públicas, e nesse caso específico da nossa conversa aqui em educação, a gente está falando numa aproximação muito forte do setor público com empresas, com o mercado, com interesses econômicos, claro, etc. E em torno disso, Lúcia, existe sempre um debate ideológico muito forte. Sim. Faz sentido imaginar que esse debate seja necessário? Faz sentido dizer que ele não é necessário? Faz sentido dizer que ele ajuda ou que ele atrapalha? É possível fazer uma reflexão acerca dessa situação, dessa aproximação de mercado, que é uma palavra que para muitos incomoda demais, nessa temática sobre a qual nós estamos nos debruçando aqui? Acho que sem dúvida. Eu sempre digo que talvez um dos conceitos que o mundo da inovação traz para a sociedade e que deve trazer para a educação é a noção de ecossistema. Que você precisa ter em torno da educação um conjunto de atores que têm visões diferentes, que têm interesses diferentes, mas que trabalham e interagem com a causa da educação. A educação durante muito tempo achou que ela era, de novo, uma redoma, uma área que deveria ser protegida da sociedade. Mas a própria Constituição já diz que é responsabilidade do Estado, das famílias e da sociedade cuidar da educação e oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens de um país. Então, essa noção de ecossistema e a interação desses atores gerando inovações e gerando novas ideias é um conceito que a gente tem que trazer de uma maneira mais clara, mais contundente para a área de educação. Educação é um tema que não interessa só a educadores nem a famílias, ela interessa à sociedade e diferentes atores da sociedade têm interesse em educação. E, portanto, a gente tem que construir um processo de educação que reflita esse interesse da sociedade e que traga, e é legítimo trazer vários atores para pensarem e interagirem junto da melhor maneira de fazer esse processo educativo. Então, proteger a educação de alguns atores é algo que historicamente o Brasil fez, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que se abrir para pensar em um ecossistema com atores diferentes mesmo, com interesses diferentes, mas que interajam para melhorar a educação. Vou me servir de algumas colocações suas para te agradecer. É a tecnologia quem vai disseminar essa nossa conversa, né? São as novas ferramentas, são as redes sociais que vão permitir que essa nossa conversa se torne pública e que as pessoas se apropriem dessa nossa conversa, pela qual eu te agradeço muito. Mas, realmente, como você bem disse, o olho no olho é realmente fundamental. Exatamente. Eu gostaria muito de agradecer Lúcia Delanhello por essa conversa com o Canal 1 Brasil. Obrigado, Lúcia. Obrigada, foi um prazer e eu tenho o site do nosso centro, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que tem conteúdos, discussões e principalmente esse conceito de ecossistema, convidando todos os atores da sociedade a conversar sobre inovação na educação. Muito bom. Obrigado. Tá bom? Obrigada também.